Olá, eu sou Walter Maciel Neto, CEO da Quest Investimentos, e estou aqui para falar dos nossos fundos e de seu desempenho em dezembro de 2014. A performance dos fundos de ações foi relativamente boa, especialmente pelos nossos shorts, pelas posições vendidas nos fundos Equity Hedge Total Return, principalmente em Home Builders, em Telecom e também em varejo. E nos fundos Long Only, talvez a maior contribuição tenha sido em relação ao índice de não possuirmos ações da Petrobras nas carteiras. O desempenho em todo o ano de 2014 acabou sendo também um desempenho bom, sólido, protegemos nossos clientes e tivemos uma alta performance grande sobre os benchmarks, porque entendemos desde o começo do ano que seria um ano muito volátil, de eleições disputadas e de resultado incerto. Portanto, acabamos optando por aquela combinação de um bloco de ações que precisaria passar por um ajuste na economia, por um cenário de crescimento baixo por muito tempo, ações mais resilientes de empresas com baixa concorrência, empresas com capacidade de manter seu top line, vendendo produtos essenciais e de ticket mais baixo. Também pensando numa possível correção de rumo, tendo algumas ações que poderiam se beneficiar de um resultado eleitoral dando vitória à oposição. E, finalmente, também tivemos um outro bloco de empresas que se beneficiariam num cenário de dólar forte. Não só, e não necessariamente apenas empresas exportadoras, mas também empresas que não precisam exportar, mas que têm o poder de repassar a variação do câmbio e no preço dos seus produtos. E o grande destaque para isso foram as empresas de papel e celulose, talvez a maior contribuição positiva em termos setoriais ao longo do ano, depois das posições do setor financeiro, notadamente em Banco Itaú. Nos fundos macro e yield, nós optamos por passar dezembro com risco bastante baixo, em função do cenário difícil e esperando uma definição da equipe econômica e de quais serão as medidas que passariam a ser adotadas em 2015. E talvez esse seja o grande tema prospectivo que nós temos discutido com nossos clientes. A indicação de Joaquim Levy parece ser um sinal bastante claro que passaremos por um ajuste importante na economia, voltado a recuperar credibilidade e tirar o Brasil de uma possível rota de perda do investment grade, também melhorando os resultados fiscais e preparando o país para um novo ciclo, porque o ciclo de crescimento do consumo está esgotado, uma vez que a oferta foi toda ocupada. E nós temos hoje sintomas bastante graves acontecendo em diversos setores e preços relativos. Em nossa opinião, teremos um ano parecido com o de 2003, com duas grandes diferenças. Não vai ser a primeira vez. Em 2003, o mercado duvidou bastante da seriedade da equipe nomeada por Lula e capitaneada por Henrique Meirelles, mas acabou jogando a toalha e vendo que o ajuste era para valer, e aí o Brasil teve um período de grande crescimento e de grande valorização dos ativos. Dessa vez vai ser diferente, porque já não é novidade, nós já vimos isso em 2003, mas também será diferente porque o ambiente externo é outro. Aquele vento favorável vindo da China, elevando os preços das commodities, não existe mais. Na verdade, há uma forte acomodação dos commodities e isso tira um canal de renda para o Brasil. Portanto, nós esperamos sim uma inflexão, achamos que ela vai se dar em menos tempo do que aconteceu em 2003. Por outro lado, de uma maneira bastante mais modesta dessa vez. Por outro lado, nós temos uma grande vantagem que o mundo ainda está nos dando. Contra todas as expectativas, ano passado, não só o Fed não elevou os juros e os juros de 10 anos não foram para 3,5%, como os juros acabaram um ano mais baixo do que eles começaram. 2014, desse ponto de vista, foi extremamente surpreendente. E nós mantemos aqui a posição que temos reiterado mês a mês. O mundo hoje é um mundo que tem muito mais perigo de deflação do que de inflação. A Europa está muito próxima de lançar um easing, um afrouxamento quantitativo mais contundente. O Japão continua com essas medidas e, como falamos há pouco, a China hoje passa por um crescimento mais modesto. Isso tudo, com os Estados Unidos, apesar de um crescimento robusto e de recuperação do nível de emprego, o preço dos salários não tem crescido. Portanto, apesar da redução do desemprego, não existe pressão vinda dos salários. E a queda recente dos preços do petróleo tem um efeito muito deflacionista sobre o mundo como um todo. Além de ser uma transferência positiva de renda de países produtores de petróleo, notadamente alguns desses países com
bastante problema para uma transferência de renda para os países consumidores, para democracias como os Estados Unidos e as democracias europeias. Portanto, é um cenário ainda benigno e que dá ao Brasil uma janela de oportunidade para fazer os ajustes necessários. Temos bastante confiança que vai ser um ano de grandes oportunidades, apesar de enxergarmos esse ponto de inflexão quando o mercado comprar que o Brasil está verdadeiramente se desviando da rota de perda do investment grade. Os juros do Brasil são muito altos e isso certamente vai atrair um forte fluxo de capitais estrangeiros. Por outro lado, a economia vai continuar crescendo muito pouco e os ajustes a serem feitos são ajustes contracionistas. Menos gastos do governo, recuperação de tarifas públicas, tudo isso acaba contraindo ainda mais a demanda. Então existem setores que foram mal ano passado e que vão continuar indo bastante mal esse ano. Portanto, é um ano de boas oportunidades para uma carteira bem feita, boas oportunidades para os fundos long short e também boas oportunidades para os fundos de renda fixa e macro que vão poder se beneficiar de um eventual fechamento dos juros mais longos. É isso, até o mês que vem e muito obrigado.